Então vamos lá, né? Esse é o nosso quinto encontro de estudo da Bíblia. E como sempre, nós vamos fazer aqui um breve resumo do que nós vimos até agora. Esse é um estudo continuado, com o objetivo que a gente sempre fala de chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, muitas das vezes, nós apresentamos o Evangelho em 50 minutos, só que o Evangelho ele é muito amplo e tem muitas coisas para se falar a respeito do Evangelho. Então, esse estudo ele é muito bom porque ele aborda vários tópicos. A gente viu, por exemplo, no primeiro estudo, sobre a própria Bíblia. Nós falamos sobre a Bíblia e vimos que ela é a palavra de Deus, pois foi inteiramente inspirada por ele. E, além disso, nós vimos que a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. E vimos também que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Logo, se nós quisermos agradar a Deus, nós precisamos buscar nela, na palavra dele, na Bíblia, qual é a vontade dele. No segundo estudo, nós falamos sobre Deus, passamos a conhecê-lo melhor e destacamos, entre muitas coisas, que ele é santo e odeia o pecado. É importante que todos nós saibamos disso. Deus é santo e odeia o pecado. Já no terceiro estudo, nós entendemos que nós, seres humanos, temos corpo, alma e espírito. Isso faz com que nós sejamos seres eternos, com a responsabilidade e o dever de escolher entre dois destinos, céu ou inferno. Na semana passada, que foi o quarto estudo, finalmente nós chegamos na lição do pecado e suas consequências. A principal lição que nós aprendemos é que todos nós somos pecadores por natureza. Isso quer dizer que nós já nascemos com essa condição. Nós herdamos essa condição de Adão. E isso traz uma triste e terrível consequência. O pecado, ele nos separa de Deus. Por isso, nós precisamos de um Salvador, para que, novamente, nós possamos ser reconciliados com Deus. Porque nós mesmos não podemos fazer isto, visto que pelas obras, ou seja, boas ações, cumprir a lei, fazer sacrifícios, tudo isso que nós vimos semana passada, essas coisas, elas não podem nos dar a salvação. E é por isso que nós precisamos de um Salvador. Então, hoje, nós falaremos justamente sobre esse Salvador, que é Jesus Cristo. Jesus, ele é o tema central da Bíblia. Nós podemos encontrá-lo no primeiro e no último versículo da Bíblia. Nós vimos isso lá no primeiro estudo a respeito da Bíblia. Nós falaremos sobre quem ele é hoje, sua divindade, sua obra e sobre o propósito da sua vinda. Então, nós vamos iniciar pensando em quem é Jesus. Quem é Jesus? Essa pergunta é uma pergunta difícil de ser respondida por quem ainda não o conhece. Para muitos, Jesus é apenas um grande exemplo a ser seguido. Para muitos, ele é apenas um exemplo a ser seguido. Por exemplo, alguns filósofos, eles dizem que Jesus foi um pensador que influenciou a história da filosofia, desafiando as normas sociais e religiosas da sua época. É assim que muitos filósofos definem Jesus. Para os muçulmanos e os judeus, ele foi apenas mais um dos profetas, que nem Moisés e tantos outros. Ele foi apenas mais um dos profetas. Para os budistas, uma outra grande religião no mundo, ele foi simplesmente um ser iluminado. Para os espíritas, ele é um modelo de perfeição moral que nós, seres humanos, podemos alcançar na Terra. Veja, eles acreditam nisso, que nós podemos alcançar o modelo de perfeição do Senhor Jesus. Mas, afinal, quem ele é de verdade? Quem é Jesus? Se hoje alguém te perguntasse
às vezes você andando na rua, às vezes você estando aí no seu lar, nas suas tarefas diárias, e de repente você começa a falar de Jesus e a pessoa pergunta para você: quem é Jesus? O que vem na sua mente? A primeira coisa que vem na sua mente. O que você falaria para essa pessoa? O que você responderia? Interessante que ele mesmo, o Senhor Jesus, ele fez essa pergunta aos seus discípulos. Ele disse: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele estava dizendo o seguinte: o que as pessoas aí na cidade, ao redor, por onde vocês andam, o que elas dizem a respeito de mim? Quem elas dizem que eu sou? E eles, os discípulos, responderam que uns diziam que ele era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Isto mostra que aqueles que não o conhecem têm dúvidas a respeito de quem ele é. Mas Jesus, voltando-se novamente para os seus discípulos, ele perguntou: e vós? Antes ele perguntou o que as pessoas diziam quem ele era. Mas agora ele disse: e vós? Quem dizeis que eu sou? Então Pedro, antes de todos, tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a resposta de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus, ele é muitas coisas. Para mim, se alguém me perguntasse quem é Jesus, eu responderia: ele é o Salvador. É a primeira resposta que vem na minha mente é essa: ele é o Salvador. Mas Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele é o Filho de Deus. E é a primeira coisa que nós vamos considerar nessa noite. Jesus, ele é o Filho de Deus. E é impossível falar de Jesus e não lembrar dessa verdade tão solene, que ele é o Filho de Deus. Então, aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 9 a 11, nós vamos ver Deus testificando esta verdade. Marcos 9 e 11, diz, Marcos capítulo 1, de 9 a 11, ele disse: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, Jesus, após ser batizado ali por João Batista, uma voz dos céus. É interessante que naquela época não existia alto-falantes, não existiam microfones, não existia caixas de som, mas uma voz ecoou, uma voz vinda dos céus, dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Não era alguém gritando, mas era uma voz vinda dos céus. Não era uma voz artificial, não era uma gravação, mas o próprio Deus estava declarando diante de todos que Jesus era o filho dele. Então, Deus mesmo testificou. Agora, aqui em Marcos, no capítulo 3, versículo 11, nós vamos ver que até mesmo os demônios reconheceram ele como filho de Deus. Marcos, capítulo 3, versículo 11. Diz: e os espíritos imundos, vendo-o, prostavam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Os próprios espíritos caídos davam testemunho de que ele era o Filho de Deus. Mas Jesus, ele rejeitou esse testemunho e ele ordenou muitas das vezes que eles se calassem. Jesus não queria o testemunho dos demônios, dos espíritos caídos, aqueles que caíram junto com Satanás, quando ele pecou, quando o seu coração se encheu de orgulho. Mas eles mesmos, os demônios, os espíritos caídos, testificaram dele, dizendo, o Maurício colocou, e os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, ele também foi reconhecido pelos seus discípulos.
aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 33, diz o seguinte: Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Nessa ocasião aqui, o Senhor Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e eles foram. Só que em um determinado momento, o vento ficou contrário à embarcação e ele começou a ter eles começaram a ter um problema ali em alto mar. E de repente, no meio daquela tempestade, no meio daquele tantos ventos e as ondas batendo contra a embarcação, eles viram um espírito. Eles achavam que era um espírito. Eles viram alguém andando sobre as águas. E eles até diziam que era um espírito, mas o Senhor Jesus falou: sou eu. E Pedro, vendo, e falou assim: Senhor, se és tu, então manda-me que eu também vá e ande sobre as águas. Então o Senhor Jesus disse para ele: então venha. E Pedro começou a andar sobre as águas e ele começou a afundar. E logo o Senhor repreendeu ele, dizendo que ele era um homem de pouca fé. Mas quando ele entrou ali naquela embarcação, o vento ele se acalmou naquele mesmo instante. Então tinha uma tempestade, eles viram o Senhor Jesus andando sobre as águas, ele subiu ali naquela embarcação e o vento se acalmou. Então não tinha como os discípulos fazerem outra coisa senão declarar que ele era o Filho de Deus. Eles tinham visto um milagre muito grande diante de seus olhos. Então, não tinha como eles dizerem outra coisa a não ser que ele era o Filho de Deus. Era uma declaração do fundo do coração deles. Eles estavam maravilhados. Não tinham como dizer outra coisa. Ele também, o Senhor Jesus, ele foi reconhecido pelos soldados. Em Mateus capítulo 27, versículo 54, diz o seguinte: E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, o Senhor Jesus, após ser crucificado e ter entregado o seu espírito, muitas coisas começaram a acontecer. E aqui, o centurião é como se fosse um general de 100. Ele comandava um batalhão de 100 soldados. E o centurião e todos aqueles seus soldados comandados que estavam ao lado da cruz, eles começaram a ver essas maravilhas. Terremoto e tudo que sucedeu após o Senhor Jesus Cristo ter entregado o seu espírito ali na cruz. Então, vendo estas coisas que haviam se sucedido, eles tiveram grande temor. E eles também disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, as próprias pessoas que o crucificaram, declararam que ele era o Filho de Deus. Aquelas pessoas que o bateram, que duvidaram dele, a Bíblia mostra que aqueles soldados ficavam dizendo para ele: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Poucos momentos antes, eles estavam zombando de Deus. Mas agora eles estavam declarando que ele era o Filho de Deus. Então, Deus Pai chama o Senhor Jesus de Deus, os homens chamaram Jesus de Deus. Deus testificou que ele era filho dele, os demônios reconheceram, ele foi reconhecido pelos seus discípulos e pelos soldados. Agora, outro ponto que nós precisamos entender a respeito do Senhor Jesus é que ele é Deus. Jesus é Deus. Isso quer dizer que ele é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, também Deus? E sim, é exatamente isso. Deus Pai, o próprio Deus Pai chama o Filho de Deus. Vamos ver aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Hebreus 1 e 8. Diz o seguinte:
Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, olha o início do versículo. Mas do Filho diz: ó Deus. O Pai declarando que o Senhor Jesus era seu filho. Os homens chamaram Jesus de Deus e ele não recusou essa adoração. João capítulo 20, versículo 28. João capítulo 20, versículo 28, diz: Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E veja o que sucede depois disso. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste, Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Então, se o Senhor Jesus não fosse Deus, ele teria dito: Tomé, eu não sou Deus. Você não pode me chamar assim. Mas, na verdade, o Senhor Jesus simplesmente o repreendeu porque ele havia sido incrédulo. Ele não tinha crido que Jesus havia ressuscitado. Mas o Senhor Jesus ele não disse nada a respeito do que Tomé declarou, porque ele é Deus, ele aceitou essa adoração. Jesus declarou que ele era Deus. Vamos ver aqui em João, capítulo 10, versículo 30. João 10, 30 e 31. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. O fato dos judeus terem pegado em pedras para apedrejar o Senhor Jesus, isso diz que eles ficaram tão revoltados com essa declaração de Jesus, que ele estava dizendo, e eles entenderam isso, ele estava se autodeclarando Deus, o Senhor Jesus. Porque pelo fato dele dizer, eu e o Pai somos um, ele está dizendo, nós dois somos uma só pessoa, nós dois somos, como nós vimos em outros estudos, Deus ele se manifesta em pelo menos 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Senhor Jesus declarou, eu e o Pai somos um. Então ele estava declarando diante de todos que ele era Deus. Então os judeus, vendo isto, que ele estava se declarando, se autodeclarando Deus, eles pegaram em pedra, porque eles acharam que ele estava blasfemando. Os anjos também, o anjo Gabriel, o revelou como sendo Emanuel. Vamos ver aqui em Mateus 1 e 23. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel, a tradução para Emanuel é Deus conosco. Então o anjo estava declarando que Jesus era Deus conosco. A Bíblia declara que Jesus é o verdadeiro Deus. Veja, 1 João, capítulo 5, versículo 20. 1 João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, a Bíblia declara que ele é o verdadeiro Deus. Então, Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, Jesus é Deus. Nós precisamos entender que Jesus é Deus. Jesus é Deus e nós podemos entender isso de outra maneira a partir dos seus atributos. Entendendo os seus atributos, nós podemos também entender que ele é Deus. Porque os seus atributos são atributos divinos. Veja, o Senhor Jesus, ele é eterno. João, capítulo 8, versículos... A partir do versículo 56, João 8 e 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Aqui Jesus está dizendo para os fariseus. É o Senhor Jesus quem está dizendo para os fariseus. Ele disse, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe então, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão?
Eles fizeram uma pergunta meio jocosa aí, né? Estava zombando dele. Você ainda não tem nem 50 anos e está dizendo que viu Abraão, né? Porque Abraão veio muito antes dele. Então disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E veja a reação dos judeus. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, novamente, os judeus pegaram em pedra, porque o fato de Jesus ter dito que antes que Abraão existisse, ele estava declarando que ele era Deus. Ele estava declarando que ele existe eternamente. Então, isso foi grave aos ouvidos dos judeus. E eles novamente pegaram em pedras para atirar nele. E é interessante a forma que o Senhor Jesus disse, né? No Velho Testamento nós vemos que ele é o eu sou. Eu sou o que sou, eu sou o eu sou. Jesus poderia ter dito, né? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu já existia. Ou, não, ele simplesmente, ele diz, eu sou. Porque se ele dissesse que ele existia, talvez passaria a ideia também de que ele passou a existir, mas ele simplesmente, ele é. Eu sou. Ele não teve um início, e talvez isso é difícil para nós compreendermos, porque nós temos um início e um fim. Nós nascemos e nós morremos. Nós não conseguimos entender a ideia de que alguém simplesmente é pela eternidade. Nossa mente limitada não consegue compreender que algo existe eternamente, que algo não teve um princípio, não teve um início. Isso é difícil para nós compreendermos, mas Jesus, ele existe eternamente. Ele é o eu sou. Agora, capítulo 17, versículo 5, João 17, 5 diz: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está lembrando dele na eternidade com o Pai. Antes que o mundo existisse, ele estava com o Pai. Ele estava nos céus. Ele é eterno. Então, Jesus é eterno. Ele também é onipresente. Veja Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus 18 e 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Este é um versículo, inclusive, muito usado nas reuniões das igrejas locais. Quando os irmãos oram, eles agradecem ao Senhor pelo fato de que o Senhor Jesus está no meio deles. Nós agradecemos ao Senhor. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor está aqui no nosso meio. Porque foi uma promessa que ele fez. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Quantas igrejas existem ao redor do mundo? Igrejas locais, estou dizendo. Existem milhares de igrejas locais ao redor do mundo. E onde estiverem dois ou três servos de Deus reunidos, ali ele está. Ele é onipresente, ele consegue estar em milhares de lugares ao mesmo tempo, em infinitos lugares ao mesmo tempo. O Senhor Jesus também, ele é onipotente. Mateus capítulo 28 e versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus declarando que ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele pode fazer aquilo que ele bem entender e desejar. Jesus é onisciente. João, capítulo 13, versículo 38. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Pedro, após o Senhor Jesus ter declarado
o que ele deveria padecer, Pedro disse que daria a sua vida por ele, pelo Senhor Jesus. E Pedro disse: é verdade isso, Pedro? Tu darás a tua vida por mim? Ele perguntou para Pedro. Então ele disse uma dura verdade na face de Pedro. Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. E veja o que aconteceu um pouco mais para frente, no capítulo 18, versículo 27. João 18 e 27. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. O Senhor Jesus, ele é onisciente. Ele sabe daquilo que ainda não aconteceu. Ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece até aquilo que nós não pensamos ainda. Ele sabe de tudo, ele sabe do futuro. Ele é a profecia, ele é o espírito de profecia, o Senhor Jesus. Então, ele é onisciente. O Senhor Jesus também, ele é imutável, Hebreus 13 e 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus é imutável, é um outro atributo dele. João capítulo 1, versículo 3 também diz que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. No primeiro versículo da Bíblia nós vemos o Senhor Jesus, quando fala Deus, fala Elohim, Deus no sentido plural. O Senhor Jesus estava no princípio da criação com o Pai. E todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. O Senhor Jesus, ele sustenta o universo. Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz: "E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele." Mais uma declaração de que ele é antes de tudo, de todas as coisas. E todas estas coisas subsistem por ele. Ele sustenta o universo. Então, até aqui nós vimos que Jesus é o Filho de Deus, sendo ele também Deus, e nós vimos os seus atributos que nos confirma que ele é Deus. Agora, por que Jesus veio? Qual foi a sua missão? Muitos acham que Jesus veio simplesmente para nos mostrar qual é o modelo em que Deus quer que nós andemos. Muitos acham que Jesus veio simplesmente para ser um exemplo para nós. Mas vamos ver então para que o Senhor Jesus veio. João capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: "Veio para o que era seu, e os seus não o receberam." Ele veio para salvar a humanidade, ele veio para salvar os homens. Ele veio para o seu povo, mas ele foi rejeitado. Eles não receberam o Senhor Jesus. Muito pelo contrário. Eles o pregaram numa cruz. Ele foi rejeitado, mesmo com tantos milagres, mesmo com tantas maravilhas realizadas diante dos olhos deles. Ainda assim, por orgulho, por inveja, eles crucificaram o Filho de Deus. E qual era a missão de Jesus? Qual era, então, a sua grande missão? Nós vamos ver, então, primeiramente, Isaías capítulo 53. Isaías 53, a partir do versículo 5. "Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos." O Senhor Jesus veio se entregar como oferta pelos nossos pecados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, é que nós fomos sarados. Então, ele veio se entregar como oferta pelos nossos pecados. Jesus também veio para nos levar para junto de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos, veja, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Nós vimos na aula passada que nós não conseguimos ir até Deus pelas coisas que nós fazemos. Obedecer à lei não nos traz a salvação, porque, na verdade, a lei veio simplesmente para nos mostrar que nós somos totalmente incapazes de nos salvar por ela. Então, era necessário que viesse um Salvador para nos levar novamente para junto de Deus. E o Senhor Jesus, aqui diz dele, porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Aqui em Efésios capítulo 1, versículo 7, também nós vamos ler, Efésios 1 e 7, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele veio para nos remir, que significa libertar, resgatar, trazer a nossa redenção. Diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em quem, está falando de Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, diz, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção. Aí, quando diz, no versículo 5, para remir os que estavam debaixo, esse debaixo significa subjugados. Subjugados. Nós estávamos subjugados pela lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Porque pela lei nós não somos salvos. Mas ela veio simplesmente, novamente eu repito, para nos mostrar quão corruptos nós éramos. Quão pecadores nós somos. Então, nós estávamos subjugados por ela, porque é impossível para nós cumprir a lei. Nós não conseguimos cumprir a lei. Ainda mais quando vamos para o livro de Tiago e vemos que, se nós quebrarmos um só ponto, nós tornamos-nos culpados de tudo. Então, veja a gravidade disso. Você pode até não ter matado, você pode até não ter roubado, porque nós temos a ideia de que matar, roubar, cometer algum crime, isso é pecado, o resto nem tanto. Mas um simples falso testemunho, uma mentira, é considerado como pecado. Um simples pensamento de cobiça, nós vimos, isso é pecado. E nós nos tornamos culpados de tudo. Nós não precisamos matar e roubar. Se nós cometermos um só delito, a Bíblia está dizendo, o salário do pecado é a morte. Você é um pecador. A Bíblia está declarando, você é um pecador. Você não consegue salvar-se a si mesmo. Você nasceu debaixo da maldição, debaixo da lei. Então, quando diz para remir os que estavam debaixo, está dizendo subjugados. Nós estávamos subjugados pela lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Jesus também veio para satisfazer a justiça de Deus. Jesus veio para satisfazer a justiça de Deus. Vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 10. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste.
Por isso, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, falando de Deus, Pai. Mas corpo me preparaste, falando de Jesus. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis que venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse Jesus, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, falando de Adão, para estabelecer o segundo, falando dele mesmo, de Jesus. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Então, todas essas coisas que se praticavam no passado, sacrifícios, oblações, holocaustos, todas essas coisas não agradaram a Deus. Todas essas práticas que os seres humanos faziam para, de certa forma, tentar agradar a Deus, de certa forma que eles pudessem ser aceitos novamente na presença dele. Presença esta que foi interrompida mediante o pecado de Adão e Eva. Deus não se agradou dessas coisas. Então, o que Deus fez? O que o Senhor Jesus fez? Corpo, me preparaste. O próprio corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele se ofereceu em sacrifício dele mesmo para satisfazer a justiça de Deus. Ele veio também para aniquilar o pecado. Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Então, entre muitas missões, o Senhor Jesus veio para aniquilar o pecado. Ele também veio para restaurar nossa comunhão com Deus. Nós vimos no início, em estudos passados, que o nosso pecado nos separou de Deus. Agora, Jesus veio para restaurar esta comunhão. Efésios, capítulo 2, versículo 13. Efésios 2 e 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, nós estávamos longe de Deus por conta do pecado, mas pelo Senhor Jesus Cristo, nós novamente chegamos perto. Ele veio também para nos dar vida, pois estamos mortos. Aqueles que ainda não têm a certeza da sua salvação, aqueles que ainda não confiaram na obra da cruz, aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador, como seu Salvador pessoal, como seu único e suficiente Salvador, aqueles que ainda não reconheceram que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ainda estão mortos, por mais que estejam vivos. O que eu quero dizer com isso? Você pode estar vivo fisicamente. Você enxerga, você sente, você tem emoções, você está vivendo neste mundo, mas a Bíblia declara que você está morto. Mas como assim? Vamos ler aqui Efésios 2 e 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, por mais que você esteja vivo fisicamente, por mais que você esteja vivo neste mundo, espiritualmente, você já nasce morto. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Então, se você ainda não tem a certeza da sua salvação, se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador, você ainda se encontra morto, por mais que você esteja vivo.
Jesus precisava morrer e ressuscitar. Vamos ver também Mateus, capítulo 16, Mateus 16 e 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Vocês se lembram que mencionei semana passada que o salário do pecado é a morte? Todos se lembram disso? O salário do pecado é a morte. E por sermos todos pecadores, a morte torna-se implacável e atinge a todos, exceto o Senhor Jesus. Ele não tinha pecado, nem nunca cometeu pecados. Nele não habita o pecado que habita em nós. E ele nunca pecou. Jesus, ele não teve pai humano. Vocês se lembram como que o pecado passa? Ele passa de geração em geração, de Adão até nós. Mas Jesus não teve pai humano. Essa maldição foi parada ali. Ele nasceu de uma virgem, que é Maria. Vamos ver aqui em Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35. Lucas 1, 34 e 35. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? O anjo tinha dito para Maria que ela conceberia um filho. E ela indagou o anjo: mas como que isso é possível? Eu ainda não conheço o homem. E o conhecer aqui é no sentido íntimo entre um homem e uma mulher. É o conhecer de um homem e uma mulher casados, de duas pessoas casadas. É esse o conhecer aqui. É o conhecer íntimo entre um homem e uma mulher. Então Maria estava perguntando: como que isso será possível? Eu ainda não conheço nenhum homem. Então o anjo respondeu e disse-lhe, versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. João, capítulo 19, versículo 30. João 19 e 30. Então nós vimos aí em Lucas que Jesus, ele não nasceu de pai humano. Agora aqui em João 19 e 30, nós vamos ver que quando Jesus diz aqui, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Não mataram Jesus. O Senhor Jesus se entregou. Ele entregou o seu Espírito. Não tinha como ele morrer porque ele não tinha pecado. Mas ele se fez pecado por nós. Nele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós. E ele se entregou. Não mataram ele, mas ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nesse dia, meus caros ouvintes, o salário do pecado não é a morte? Não é isso? Nesse dia, o pecado ficou sem o seu salário pela primeira vez na história. Não tinha o que receber, o pecado não tinha o que receber. Porque em Atos capítulo 2, e versículo 24, diz: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Veja, não era possível que fosse retido por ela. Deus ressuscitou o seu filho das ânsias da morte. A morte não tinha como reter o filho de Deus, porque ele não tinha pecado e nem cometeu pecados. Ele entregou o seu espírito e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, agora são 8h48, vai dar 50 minutos, e nós estamos chegando
ao final de mais uma mensagem. E eu espero que você esteja compreendendo o caminho que nós estamos trilhando, o passo a passo. O objetivo, no final desses estudos, é um só: chegar ao pleno conhecimento da verdade. Cada passo que nós estamos dando é fundamental para que você faça, preste atenção nisso, a maior e mais importante escolha da sua vida. Quando você chegar ao pleno conhecimento da verdade, você fará a escolha, a maior escolha e mais importante escolha da sua vida. É a maior decisão que você vai fazer na sua vida, sem sombra de dúvidas. E semana que vem, nós falaremos do novo nascimento, que é a salvação. Você finalmente entenderá e deverá tomar uma decisão por aceitar ou por rejeitar aquilo que tem ouvido até agora e aquilo que ouvirá semana que vem. Você fará essa decisão, você terá que tomar essa decisão. E você fará essa decisão, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque o simples fato de não nos decidirmos já é uma decisão. Nós vamos ver isso. O simples fato de decidirmos por não querer já é uma decisão. A escolha será sua, as consequências dessa escolha também. Mas nós oramos de coração. Tem muitos irmãos orando para que aqueles que ainda não têm a certeza da sua salvação possam fazer a melhor decisão, a boa decisão, a decisão de escolher o lado de Cristo, de crer no Filho de Deus. Antes de encerrar, eu gostaria de ler um versículo que vai ser o versículo chave da semana que vem. João, capítulo 3, versículo 3. João, capítulo 3 e versículo 3. Respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso é Jesus declarando. Respondeu e disse-lhe, Jesus respondendo para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, se você quer ver o reino de Deus, se você quer ser uma pessoa salva, se você quer ir para o céu, não perca a mensagem da semana que vem, pois você vai entender o que deve fazer para ser salvo, para ver o reino de Deus. Que o Senhor abençoe essa mensagem aos nossos corações. Amém.